pessoal, monitora Namá. Hoje eu tô aqui para dar umas dicas de quem tá aprendendo, para quem tá aprendendo a tocar berimbau. Alguns conselhos importantes, porque no começo é difícil até segurar o instrumento. Então, como conselho inicial para quem ainda não aprendeu a tocar e quer começar, primeira coisa, que é? Temos aqui o berimbau, isso é chamado dobrão, também pode ser usado uma pedra, baqueta e cachixi. A baqueta, tem gente que gosta de segurar bem aqui, bem no final da baqueta. Em teoria soa mais forte, mas dependendo da técnica que tu quiser utilizar, às vezes convém uma baqueta mais curta. Então, no caso, essa baqueta seria quase longa. Então, se eu quiser fazer uma técnica que exija não sei, algum floreio diferente e que eu precisar que esse espaço entre a baqueta e o arame seja curto, eu vou preferir uma baqueta menor do que essa. Por isso que às vezes vocês vão me ver tocando com a baqueta K. Desculpe se eu falo umas palavras em espanhol, mas é o tempo que eu moro aqui na Argentina. Bom, enfim, primeiro exercício, posicionar a mão como corresponde, digamos, o dedo mindinho vai ser o que vai segurar o peso do berimbau. Esses dois dedos fazem um apoio segurando a verga, né? E esses dois aqui vão segurar o dobrão. Então, essa seria a posição. E cada um depois desenvolve o seu jeito de melhor para segurar o berimbau. Tem gente que apoia também a mão na cabaça enquanto toca, assim. Eu não consigo. Mas é baseado na biologia de cada um, de cada mão. Cada um desenvolve o seu jeito. Eu seguro o berimbau assim. E uma coisa que eu tenho sempre em conta é o espaço entre o dobrão e o arame, que seja o mínimo possível para fazer as notas. Porque isso aqui, tendo um pouco espaço, eu ganho tempo depois e velocidade. Então, as três notas básicas do berimbau seriam a nota solta, a nota presa e a nota chiada, que é quando eu toco o dobrão, mas sem fazer força. Então, o conselho para quem está aprendendo a primeira coisa é segurar o berimbau sem tocar, segurar com ele na posição e mexo para frente, para trás, para o lado. Tento fazer com que ele se mexa, mas que ele não caia nem para um lado nem para o outro, que ele esteja mais ou menos estável quando eu mexer ele. Por quê? Para muitos toques de berimbau, depois eu vou precisar abrir e fechar para fazer os toques. Por exemplo, o toque de Yuna. Começa com toque, toque, toque. E cada chiado é preso na barriga. Então, se eu tiver um bom controle disso, também, consequentemente, isso vai refletir nos toques de berimbau depois, né? E aí queda bem evidente quando eu tô abrindo e fechando. Quando eu abro o som, quando eu fecho o som. Pessoal da Argentina, depois do que não entender, podem me perguntar na próxima aula. Então, primeira coisa, movimento berimbau, para frente e para trás, movimento para os lados. E tento fazer esse movimento de queda e volta. Isso aqui é o mais difícil deles, queda e volta. Isso aqui é uma musculação pro menino. E por que é importante esse movimento? Porque pode ser que um dia tu esteja ali comandando uma roda de capoeira e tu precisa fazer o sinal de entrada. Muitos mestres usam esse sinal enquanto tá tocando o berimbau para que troque a dupla, digamos que tá jogando, né? Então, esse é um movimento super importante e também vai te dar força e firmeza para depois ter o berimbau. Então, começo do treino, movimentos com berimbau, pros lados, para frente, desço, subo. Agora tô fazendo só com as duas mãos, só para mostrar. Eu também não tenho muita força, ó. Isso aqui é algo que eu tenho que melhorar também. Cada um tem as suas coisas para melhorar, né? Enfim. Bom, dentro do que eu sei, né, que eu quero compartilhar com vocês. Bom, isso, depois, notas soltas. Se eu ainda não tenho essa mobilidade, treino, golpear a baqueta. Essa é a branca, pra quem não conhece. Oi, branca.
Então, nota solta. Posso inventar intervalos rítmicos. O importante é eu ter firmeza na baqueta, que o meu cachete esteja bem localizado na minha mão. Tem gente que gosta de segurar ele assim nas duas, tem gente que gosta de segurar no dedão, com a baqueta assim. Isso vai de cada um, não tem certo e errado. Então, solto, treino nota solta, depois treino nota presa. Para quê? Para que eu treine também essa força que a gente tem que fazer contra o arame. Tem que saber quanta força é, porque se eu fizer pouca força vai ficar um chiado. E isso já é outra nota, então tem que saber quando eu quero fazer forte e quando eu quero um chiado, eu vou só encostar e não vou deixar o som vibrar muito. Isso a gente chama de chiado. Então, começo mexendo no berimbau, depois nota solta, nota presa, nota chiada. E depois intervalos entre essas notas. Primeiro solto, preso, solto, preso. Quando isso já estiver com confiança, eu vou acelerando esse intervalo. O que é importante nesse intervalo é, quando eu tocar solta, antes de tocar presa, eu não posso botar pedra antes, a pedra do dobrão, porque senão vai ficar doim, tim, ó. Isso já é outra coisa. O intervalo que eu tô sugerindo que vocês treinem é. Então, o momento de colocar o dobrão ou a pedra é exatamente o momento que eu vou golpear a baqueta no arame. Porque senão ficaria, se eu colocar a pedra antes, vai ficar. Isso já é outra coisa. Outro intervalo importante. A diferença entre o chiado e o preso é uma das maiores dificuldades e é uma das coisas que mais diferencia um bom tocador de berimbau de um tocador mais ou menos. Ó. Isso aqui a gente tem que treinar muito, sempre, sempre, sempre. Ninguém é bom o suficiente para dizer que não precisa treinar isso. Então, se eu já tiver mobilidade, eu faço todos os chiados sempre fechado, ou seja, com o berimbau encostando na barriga. E os tins e os tons eu faço aberto. Então, por exemplo, o São Bento Grande de Angola, que é o tititim, tom, tom, eu começo fechado, né? Ó, bom. E depois, uma vez que eu já fiz todo esse aquecimento, é bom também alongar a mão, alongar como se a gente fosse fazer bananeira ou aúga, a gente alonga as mãos antes de começar a fazer esses movimentos. Também é importante alongar, tanto a mão que segura o berimbau como a outra, então alonguem as mãos também. Depois, já fiz tudo isso aí, começo a tocar num ritmo moderado. Porque o importante no começo não é que tocar rápido, e sim tocar, assim, diferencie bem as notas. Diferencie o titi do tim, do tom, que o tom e o tim, digamos, esse intervalo, o dobrão esteja no tempo certo, na hora de golpear a baqueta no arame. Então, todas essas coisas a gente vai, no começo tudo vai ser difícil, né, mas a gente vai aprendendo um passo de cada vez e vai implementando de a pouco essas técnicas. Que no grupo de vocês seja o mais comum, pode ser, se vocês estão no grupo regional, pode ser o São Bento de Bimba ou Banguela. No meu caso, eu sou São Bento Grande de Angola. Então, eu trato de fazer bem, caprichado, e com o tempo eu vou acelerando. Essa é a dica de hoje.
Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeos que eu possa fazer ou coisas que vocês tenham dúvidas, podem mandar. A gente tá aqui pra aprender junto, né? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like.